Boa tarde. Você sabia que as crianças passam por um período de desenvolvimento também na fala? Até uma certa idade, falar errado pode ser comum, mas após esse período, a criança pode estar com problemas. Hoje estaremos falando de distúrbios na fala. E para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu recebo a doutora Gislaine Cordeiro, que é fonoaudióloga. Boa tarde, doutora. Boa tarde. E eu tenho certeza que, em primeiro lugar, é um prazer, que é a primeira vez da senhora aqui, né? É um prazer estar recebendo. É um prazer estar aqui também. E também nós temos a Thaís. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, dona Que dá para essa pessoa participar ainda com a gente, né? Com certeza. Você que quer participar, você pode ir nas nossas redes sociais, o e-mail vocêmulher@r7.com ou pelo facebook.com/vocêmulhertv. É isso mesmo. E ainda querendo participar, tem o telefone, 5644-5210, tá bom? Então, tem como você participar, ficar aí com a gente, porque no segundo bloco nós estaremos falando sobre problemas financeiros, até onde ele afeta o casamento. Teremos em nossos estúdios a Roberta, que passou por esse problema e conseguiu superar. Ela vai estar contando esse segredinho para todas nós. Mas agora nós vamos à matéria falando sobre os distúrbios da fala e a gente já volta. Como se atentar à comunicação dos pequenos na infância? Os problemas na fala podem ter causas diferentes e, se descobertos desde cedo, as chances de melhoras são maiores. Alguns distúrbios da fala podem levar ao sofrimento por causa do preconceito, como a gagueira, por exemplo. Era muito zombado, eu era um motivo de zombaria na escola. Mas há, entre quem sofre com a gagueira, pessoas que assumem a comédia na situação. Solange ficou famosa depois de postar um vídeo na internet e hoje transformou a doença em trabalho na TV. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Meu amor, qual é o suco que vocês têm na casa? Melão, laranja, abacaxi, com hortelã ingrediente. Fala um pouco devagar, por favor. Melancia, melão, laranja, abacaxi com hortelã. Abacaxi, eu tô fora. Então qual é o que você quer? Você me dá laranja com cenoura. Laranja com acerola. Isso. A maioria das pessoas não sabem como reagir diante de uma pessoa que gagueja. E você tem que tipo de sanduíche? Temos queijo Minas, temos misto, temos mortadela, temos dinheiro. Meu amor, fale devagar, por favor. Porque senão você me atrapalha todo. Ele não entende o que eu falo. Entendi. Ele não entende, porque tem muita dificuldade de eu falar. Cada o problema que eu tenho, entendeu? Tem palavra que eu não acerto falar de jeito nenhum. Então eu me banano toda. Se você quer ajudar uma pessoa gaga, você tem que prestar atenção ao que ele está dizendo, não à forma que aquilo está saindo. E mesmo transformado o problema em comédia, o preconceito ainda aparece no dia a dia de Solange. Mas hoje ela faz das repetições de sílabas um instrumento de trabalho. Eu não creio que doutor Manhoso faz isso. Precisa prova e muita prova pra provar. No Brasil, 2 milhões de pessoas sofrem com a gagueira. Mas o limite na fala não impede sonhos de se realizarem. Quando você entra numa escola que as pessoas tiram sarro de você, elas só continuam se aquilo te afeta de alguma forma. Se você fica tímido, se você fica bravo com elas. Então, o que eu fazia muito? Você entra na brincadeira, aí as pessoas... Aí aquela brincadeira que te puxa para baixo, as pessoas começam a falar, esquecem, às vezes. Ele foi o escolhido entre 37 mil candidatos do Brasil inteiro. Saulo Roston, o vencedor!
2009! Quando eu fui pro Ídolos, quando eu entrei no Ídolos a primeira vez, qualquer entrevistinha, qualquer depoimento era uma luta. Eu não conseguia falar. Respeitar as diferenças e levar a vida com um sorriso no rosto podem mudar seu dia a dia. Fique atento ao programa Você Mulher e saiba como identificar e tratar os distúrbios da fala. Não sai daí! Então vem ficar comigo, deixa eu te amar. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. Doutora, então vamos lá, né? Que a gente viu que a matéria o tempo todo falou da gagueira. O que é a gagueira? Então, a gagueira é uma disfluência na fala, ou seja, a pessoa quando fala, todas as pessoas normais têm momentos de disfluência. A diferença entre o gago e a pessoa normal é que o gago tem essa disfluência com mais frequência do que a pessoa que não tem a gagueira, né? Acho que essa é a resposta, é a definição. E doutora, a gente estava conversando no intervalo, que para mim isso não sei se de repente para todo mundo em casa, mas para mim foi surpresa. Além do teste do pezinho, quando o bebê nasce, existe um outro teste da língua? Existe. Existe o teste da linguinha, né? Porque, na verdade, é assim mesmo que pronuncia o teste da linguinha? É da linguinha. Da linguinha, é pequenininha. É pequenininha. Na verdade, esse teste é novo, né? Assim, há pouco tempo que tem sido aplicado. E a pergunta veio exatamente porque você perguntou o que é a língua presa, né? E as pessoas normalmente confundem que a criança que fala o sapo saiu do sapato tem língua presa. Nem sempre a criança tem a língua presa. E que fazer uma avaliação... Que teste cruel! O sapo saiu do sapato! Fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo é importante, porque muitas vezes você não precisa fazer o pique na língua para soltar a língua. Fazer exercícios com o fonoaudiólogo, de fortalecimento de língua e de habilidades, né, de mobilidade, isso tudo ajuda e faz com que a criança possa falar o sapo saiu do sapato. Normal. E doutora, são todos os hospitais que tem, é disponível isso, tipo no SUS, esse teste da linguinha ou não? Ainda não. Ainda não, mas assim... Mas se a mãe quiser solicitar... É só pedir a avaliação de um fonoaudiólogo. Tá, só o fonoaudiólogo que faz. É o fonoaudiólogo que faz o teste da língua. E aí já dá para corrigir, se ela tiver a linguinha mais... Como a senhora falou, esse... Dá para corrigir. Dá para corrigir, né? Dá para corrigir. Então vamos lá. A gagueira, ela é hereditária? Existe uma discussão em torno da etiologia da gagueira. Os fonoaudiólogos acreditam que a gagueira seja hereditária. Então, se a gagueira tem cura ou não, normalmente a gagueira ela é controlável. Se for essa hereditária, a gagueira é controlável. Mas dá para melhorar. Dá para melhorar. Qual é a hora certa da mãe levar a criança para uma fonoaudióloga? Na dúvida, leva. Então, não tem a fala, o desenvolvimento de fala está intrinsecamente ligado com a cognição. Então, se a mãe tiver alguma dúvida se a criança está ou não com desenvolvimento de fala atrasado, é importante levar e o fonoaudiólogo faz a avaliação e as orientações necessárias para a mãe. Entendi. E tem alguma... nós estamos falando aí, que a senhora está dizendo, na dúvida, leve. Mas aí é por volta do quê? De uns 4 anos, 5 anos? Ou antes disso também pode levar? Antes disso pode levar. Se tiver problema de desenvolvimento de fala e até mesmo de desenvolvimento geral da criança,
é importante levar. Porque às vezes o problema não é a fala propriamente dita. Às vezes o problema tem alguma coisa por trás. Então pode ter alguma coisa neurológica, pode ter algum problema auditivo. Então é importante investigar. E quanto antes a gente conseguir estimular da melhor forma, melhor para o desenvolvimento da criança. E os problemas mais comuns, quais são? Na criança, o problema mais comum normalmente são as alterações de articulação. Então, por exemplo, às vezes a criança tem, né, no site saiu tota-tola. Muitas vezes esses problemas de fala são por conta de estímulos que vêm desde bebê, né? Então, às vezes os pais acham lindo a criança falar tota-tola e aí reforçam esse problema, né? E o que deveria ser feito é a correção, não a correção lá, você falou errado, né? Mas assim, dar o exemplo certo para a criança é importante. Porque muitas vezes os pais até começam a falar também, né? Pega a tota-tola para mamãe. Exatamente. Né? É nessa hora que tem que ser corrigido, nessa hora né? tem que ser corrigido. Ah, então, filho, você quer Coca-Cola? Olha lá, a Coca-Cola tá lá em cima da mesa. Pega a Coca-Cola para mamãe, por favor. É porque não é só o falar, né? É o ouvir. É o ouvir. Então, para ela conseguir falar direito, ela precisa ouvir bem. No adulto, o mais comum, né, é a disfonia. Então, são as alterações de voz. Entendi. Você tem alguma pergunta, Thaís? Tenho. A partir de que idade nós podemos dizer que a criança tem um problema na fala, né? Que não é uma fase de adaptação, ela está aprendendo a falar, a gente vê que aquilo é um problema. Então, algumas alterações de fala são problemas desde pequenininho. Então, existem alguns fonemas que eles são adquiridos ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a criança tem 6 meses, ela balbucia. Então, ela faz aquele pá, 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 má, 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 né? Que não necessariamente isso é palavra. A criança com 1 ano e meio, começa a falar. A partir dos 10 meses, a criança pode já começar a falar palavras que não papai e mamãe, né? Além do papai e mamãe. Bola, água, né? Elas falam palavras isoladas. Aí as crianças crescem, elas começam a juntar uma palavra na outra, né? E nessa fase, normalmente, acontecem trocas, acontecem emissões. Mas a criança vai se desenvolvendo e vai adquirindo os fonemas. O fonema R, em grupo consonantal, ou seja, quando falamos braço, quando falamos prato, é o último fonema a ser adquirido. Então, até os 5 anos de idade, a criança tem que ter todos os fonemas adquiridos. Mas se com 3 anos a fala da criança não é inteligível, quer dizer, só para a mãe, porque a mãe entende tudo que a criança fala, normalmente, né? Mas se com 3 anos de idade a fala da criança não é inteligível, é legal procurar um fonoaudiólogo. Se a criança tiver com um desenvolvimento de fala muito diferente do colega da mesma faixa etária, é interessante procurar um fonoaudiólogo também. Porque às vezes essa alteração não é normal, mesmo que seja antes dos 5 anos de idade. Então, por exemplo, a criança trocou vaca por faca, é uma troca de natureza auditiva. É importante essa troca ser corrigida antes. Por quê? Porque na alfabetização ela pode ter alguns problemas. E doutora, vamos falar um pouquinho de disfonia. O que é disfonia? Então, a disfonia é qualquer alteração de voz. Então, qualquer falta de domínio na voz. Às vezes, a pessoa nem tem uma alteração de pregas vocais. Então, às vezes, ela nem chega a ter o calo, nem chega a ter um problema propriamente dito nas pregas vocais. Mas só o fato de ela ter
uma alteração, uma dificuldade na fala, ou de ela não gostar da voz. Às vezes as pessoas falam, ai, minha voz é muito aguda, eu detesto a minha voz. Já pode ser considerado uma disfonia, esse problema já pode ser resolvido com o fonoaudiólogo. Qualquer rouquidão, voz rouca, sempre é sinal de algum problema nas pregas vocais. Então, se a pessoa tem uma rouquidão que dura mais de 2 semanas, é importante ela procurar um médico otorrinolaringologista para que ele faça um exame que chama laringoscopia ou laringoestroboscopia, que vai avaliar as pregas vocais e vai ver o que de fato tem nas pregas vocais e, se precisar, ele encaminha para um fonoaudiólogo. E isso pode ser a partir de que idade? Não tem idade. Não tem idade. Né? Então, às vezes a criança chora rouco, mas esse exame é um exame um pouco agressivo. A criança normalmente ela não se sente bem, não se sente muito bem fazendo. Então, mas se os pais estiverem preocupados, não custa nada procurar um otorrinolaringologista, um médico, para ver o que tem nas pregas vocais. Às vezes dá para tratar, às vezes a gente espera um pouquinho na hora de tratar. Mas sempre tem tratamento. Sempre tem, é só buscar, né? É só buscar. Às vezes o tratamento é um pouco mais para frente, mas é interessante buscar o quanto antes. Mas você já sabendo como proceder, por onde caminhar, já está meio caminho andado, né? Sim. E a dislexia? Nome difícil. Dislexia é uma alteração na escrita. E existem várias discussões em cima disso. O importante é assim, se tiver alguma dificuldade na escola, no aprendizado da leitura escrita, procurar um fonoaudiólogo especialista em linguagem é importante. Na escrita também? Também. Dentro da fonoaudiologia, nós temos várias especialidades, né? Então, existe várias, não, nós temos 4 especialidades básicas, né? Agora já está surgindo uma 5ª, que é audiologia, que é o fonoaudiólogo que trata da audição. Motricidade oral, que é o fonoaudiólogo que trata da mastigação, da deglutição, então trata de toda essa musculatura, faz estética facial, né? Então trabalha toda essa musculatura do rosto. Existe linguagem, que é o fonoaudiólogo que trabalha com a linguagem da criança e com desenvolvimento desde que ela nasce, né, até a fase adulta. Né? E tem o fonoaudiólogo especialista em voz. E até mesmo dentro dessas especializações, existem o fonoaudiólogo que é mais voltado para aquele fim. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo especialista em voz, ele pode tratar a área de câncer, de laríngeo, como pode tratar a voz profissional. E a gente falava também no intervalo sobre a papinha, né? Que a senhora comentou. De realmente os alimentos, como eles influenciam até na fala? Sim, porque o corpo inteiro, ele precisa de ginástica. Né? Então, faz bem ginástica. Se você não faz uma atividade física muito frequente e trabalhar a pé, se for possível, ou de bicicleta, ajuda o corpo, não é? O nosso rosto, os nossos órgãos da fala também, eles precisam de ginástica. E a mastigação, a deglutição e a fala e o canto trabalham como se fosse uma ginástica. Porque hoje, por exemplo, dependendo da alimentação, é mais pastosa, quer dizer, a gente já não precisa mastigar tanto. E isso influencia. Isso influencia e pode sim dar algumas alterações, como o sapo do sapato, né? Algumas alterações desse tipo. Bom, a senhora falou de algum tipo de voz aguda e essa anasalada. Voz anasalada. Anasalada, Anasalada. Né? É a voz no fanho. Né? No fanho. É a voz. E alguns sons da nossa língua são produzidos no nariz e outros sons não, são sons mais orais. Por exemplo, o pá, o sá, o chá, o vá, são sons que vão para a boca. Então, eu posso tampar o meu nariz e falar 7.
e não vai distorcer, tá? Então, a pessoa que tem a voz anasalada leva esses sons para o nariz. Então, ao invés de falar 7, ela fala 7. Ela 7. Mas isso tem correção? Isso tem, depende. Na maior parte das vezes tem, né? Então, na grande parte da população que fala um pouquinho, às vezes tem graus, né? Então, tem gente que fala só um pouquinho pelo nariz. Então, essa pessoa que fala só um pouquinho pelo nariz, já fez exame com otorrino, já viu que não tem insuficiência lá no músculo atrás do céu da boca. Então, essa pessoa faz um tratamento fonoaudiológico e normalmente consegue tratar esse som. Mas muitas vezes as pessoas confundem a voz anasalada com essa voz aqui, né? Que é uma voz mais faríngea. Então, essa voz aqui tem tratamento com fonoaudióloga, né? Dá pra gente mudar a forma de falar e trabalhar uma voz mais vertical. É rapidinho para tratar, não demora muito. Umas 4 a 8 sessões a gente já consegue tirar esse padrão. Se não tiver nada nas pregas vocais, a gente consegue tirar esse padrão aqui para esse padrão aqui, né? É fácil o tratamento. Tudo isso, todos esses distúrbios, se a gente pode falar assim, a gente consegue descobrir na infância ou não? Se a criança tiver problema, a gente já percebe. Né? Agora, se a criança na infância fala desse jeito aqui, é muito importante os pais procurarem um médico otorrinolaringologista para poder fazer um exame que vai olhar o nariz para ver se não tem fissura palatina, fissura, uma abertura no céu da boca. Então, agora eu vou pedir umas dicas. Existem alguns exercícios que a gente pode estar fazendo em casa? Porque, antes da dica, eu li que as nossas cordas vocais ou a nossa voz envelhece. Eu não sabia disso. Eu falei, até a voz? Tudo envelhece, até a voz, tudo bem. Então, vamos cuidá-la, né? Tudo envelhece, inclusive a voz. O nosso corpo, ele tem uma vida, né? E que acontece de uma forma natural. O envelhecimento do corpo é natural e é saudável. Só que a gente pode melhorar essas condições. Então, da mesma forma que ter uma dieta legal, uma dieta balanceada, de preferência com orientação de nutricionista, uma atividade física, de preferência com orientação de um professor de educação física. A voz também pode ficar mais jovem do que a idade, né? Da mesma forma que o Schwarzenegger, por exemplo, ele aparenta, não agora que ele virou governador, agora, né? Mas ele aparenta muito mais novo do que de fato ele é, né? A nossa voz também pode ter um envelhecimento mais saudável, como fazendo exercício. Né? Tem algum que a senhora... Porque eu vi também que os exercícios são um pouco, né? Porque a gente já, por exemplo, pensa, vou pra fono, já começa, aquelas coisinhas, ai meu Deus, bobeira. Mas olha, eu vou te falar, o meu trabalho de doutorado foi em cima do Então não tem jeito, né? Tem jeito, é científico. Então, existem alguns exercícios que podem ser feitos. Da mesma forma que os exercícios do corpo, eles devem ter orientação de um professor de educação física, o ideal é que os exercícios de voz também tenham orientação de um fonoaudiólogo. Por quê? Por exemplo, esse trrr que você deu exemplo, ele é um exercício muito comum, usado inclusive para preparar a voz do cantor, para preparar a voz do autor. Que eles falam aquecer, né? Aquecendo as cordas. Mas dependendo da forma como ele é feito, da mesma forma que um abdominal mal feito pode dar dor na lombar, um trrr mal feito, por exemplo, se ele for feito trrr, trrr, ele
pode dar também calos nas pregas vocais. Então, ele deve ser feito com Quer orientação. dizer, se não tinha um problema, passa a poder ter. Então, ele deve ser feito, na maior parte dos casos, com a laringe baixa, com o trato vocal aberto, né? E aí, então, ser feito para as pregas vocais poderem fechar por inteiras, né? E aí, sim, o exercício é saudável. Aí ele fortalece, aí ele aumenta o fluxo, deve aumentar, não é provado cientificamente, mas faz muita lógica que ele deve aumentar o fluxo de sangue nas pregas vocais, né? Então, esse exercício é legal. Bocejar é um exercício que não tem contraindicação. Não, e além de tudo é contagiante, né? Porque se uma pessoa boceja do seu lado, não tem jeito, é automático. Você vai. Não tem como. E é super saudável, porque ele alonga o trato vocal, ele aumenta a oxigenação de todo o corpo, inclusive do trato vocal. E aí a gente consegue trabalhar com melhor projeção de voz, fortalece as pregas vocais. É porque tem gente que segura, você pode né? bocejar, inclusive, falando, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. É super saudável. É porque tem gente que segura, contrai mais a boca, né? Então não é legal. Pode abrir, que Pode é saudável. abrir, Só tem que tomar cuidado quem tem problema de ATM, né? Porque quem tem problema nessa articulação aqui, se abrir muito a boca para bocejar, pode piorar o problema. Por isso que é interessante, antes de começar a fazer exercícios, procurar a ajuda de um fonoaudiólogo, uma orientação, porque ele vai olhar o seu caso e ele vai poder te dizer se você pode ou não fazer aquele exercício. Então tá bom. Então, eu tenho certeza que ajudou a muitos, porque matou todas as minhas curiosidades. Foi um prazer ter a senhora aqui. E a Thaís, nós vamos presentear a senhora com um livro que pra gente, né, é um presente mesmo. De repente, pode ser o seu companheiro de cabeceira. Aqui. Gostaria de presentear a senhora. Tenho certeza que vai ajudar muito a senhora, viu? Muito obrigada, Thaís. Eu gostei, eu adoro ler. Ai, que bom, Então, tudo que cai na mão é bem-vindo. E um que esse é um dos presentes mais preciosos que alguém pode ganhar, a leitura, né? Porque trata de sabedoria. Né? Então, eu queria agradecer muito. E é uma linguagem, assim, bem dia a dia, bem agradável mesmo, que eu tenho certeza que a senhora vai se identificar muito. Tá? Muito obrigada, adorei. Prazer e espero recebê-la novamente. Foi um prazer, adorei vir e, assim, sempre que precisar, eu estou super à disposição. Tá bom, obrigada. Nós vamos a um intervalo e daqui a pouco a gente volta conhecendo a história da Roberta. Não saia da sua guerra, não se acomode. Segunda-feira, Congresso para o Sucesso. Quando Deus muda, Ele muda por completo, em todos os sentidos. A cada semana, uma nova direção para que você tenha êxito e sucesso financeiro. Se a sua fé é essa riqueza, se os seus pensamentos são grandes, ninguém vai te influenciar não, você vai arrebentar. Os resultados acontecem. São milhares de vencedores. Vidas transformadas. Paz, ânimo, força, motivação e prosperidade. Você também poderá encontrar em sua vida. E especialmente às 22 horas. Anote o endereço: Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Viver neste mundo é uma batalha constante. Ansiosos pelo futuro ou presos ao passado. Enfrentamos momentos de dor e conflitos, desafios, decepções e injustiças. Como suportar os revés da vida? São muitas as ideias e teorias, mas o que fazer diante do impossível? O Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Um livro com mensagens de fé para cada dia do ano,
que irá ajudá-lo no seu cotidiano, dando as respostas que você precisa para um ano de vitórias e conquistas. Adquira através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pelo telefone 21 2461 0060. Na vida é assim. Quando você pensa em subir, sempre encontra dificuldades. Quando está quase conseguindo, escorrega e tem que recomeçar tudo novamente. É cansativo, mas a determinação no seu objetivo vai lhe trazer uma grande conquista. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. Então, nós estamos aqui com a Roberta, que nós vamos falar um pouquinho dos problemas financeiros no casamento, né? E você pode falar com propriedade porque enfrentou isso, né? Ah, enfrentei. E começou quando, Roberta? Então, logo no início do casamento, quando nós nos casamos, por conta de a gente não se programou, né, na verdade. Então, o nosso casamento aconteceu e junto com ele vieram as dívidas, os compromissos e várias situações que a gente não programou que aconteceriam. Por falta de planejamento mesmo, né? Exatamente, por falta de planejamento. Não por assim, vocês, de repente, depois de casados, descobriram que não combinavam, que... os objetivos eram diferentes, nada disso. Na verdade, o amor, ele existia e muito. Né? A certeza de que realmente um foi feito para o outro, ela existia. Porém, as dificuldades financeiras, elas vieram a agravar um pouco o quadro, né, das adaptações que acontecem normalmente no início de um relacionamento, de um casamento. E a adaptação não tem jeito, a gente sabe que ela vem mesmo, né? Mas antes da gente continuar aqui a nossa conversa, nós vamos a uma matéria falando sobre o problema financeiro quando ele entra no casamento e a gente já volta. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida. Dinheiro é bom e todo mundo gosta. Mas será que ele é fundamental dentro de um relacionamento? Traz. Mas não é essencial. Se as duas pessoas saberem usar o dinheiro, o amor dura. Agora, se uma pessoa usar o dinheiro para si próprio, não querer saber de mais nada, aí não dura. Pelo jeito, as respostas foram unânimes e os cifrões parecem mesmo ter um grande peso no relacionamento. São eles que determinam o ritmo do amor. Michele sabe bem o que é isso. Ela está casada há 3 anos. As brigas com o marido eram raridade, até auxiliar perder o emprego. Prejudica, porque quando você fica sem dinheiro, você acaba suas frustrações descontando no marido. Porque no marido, na família, enfim, eu não tenho filhos, mas meu marido é quem mais sofre. Porque você fica sem dinheiro, tudo diminui, a questão de casa, o que você compra, o que você deixa de comprar. Uma pesquisa americana feita em 17 países revelou que 50% dos 60 mil entrevistados apontaram a falta de trabalho como fator principal do divórcio. Você acredita que o fato de estar desempregado acaba prejudicando o relacionamento amoroso? Sim, porque amor vive também pelo dinheiro também. Michele não concorda com a frase. Apesar das brigas frequentes, segundo ela, o marido é paciente, desde que ela arrume um trabalho. Ele foi, conversou comigo, falou que eu estava descontando coisas nele, que ele estava trabalhando duro, pagando minha faculdade, não pediu para eu parar e eu fico descontando falando que não tenho dinheiro. Então assim, foi onde eu parei e falei, realmente, o que eu estou fazendo, né? Não é culpa dele.
O Centro de Solidariedade ao Trabalhador recebe anualmente cerca de 500 mil pessoas, uma média de 2 mil trabalhadores por mês. 30% deles já saem daqui empregados. O dado é considerado positivo, mas é lógico que não podemos esquecer daqueles que ficam meses procurando emprego. Será que o fato de estar desempregado pode prejudicar o relacionamento amoroso? Isso aí mexe com a dignidade da pessoa, né? A pessoa precisa se sentir útil, tem as suas necessidades, né? Uma pessoa desempregada hoje, dependendo da situação que ele esteja enfrentando, muitas vezes, quando ele vai buscar emprego, ele tem até dificuldade de se expor a essa situação. Muitos estão, às vezes, há mais de um ano desempregado, né, e chega aqui contando os problemas, que está com um aluguel atrasado, né, que está com dificuldade de colocar alimento em casa, que a esposa já começa a gerar briga entre o casal, né? Conflitos que saem da vida real para a ficção. Neste filme, Dick e Jenny vivem bem, até ele perder o emprego. Cheguei! Amor! Ai, meu vice-presidente chegou! Você já começou a fazer a banheira, né? Ah, pois é. Eu liguei pra eles e eles vieram correndo. Legal. A situação torna a vida dos dois um problema. Não, eu levei 15 anos pra ser vice-presidente e se eu recuar agora, eu vou perder tudo pelo que eu trabalhei. A gente vai ter que segurar a onda aí por mais uns meses. Só que em mais alguns meses, a gente vai declarar falência. Se o dinheiro compra ou não a felicidade, isso nós não podemos afirmar. Mas para algumas pessoas, ele é fundamental no amor. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. E não tem jeito, né, Roberta? A gente sabe que é óbvio que um dos dois gastando mais, como a gente viu na matéria, vão vir os problemas, né? Sim, claro. Colocando os pés pelas mãos, né? E, geralmente, a grande culpada da situação, geralmente, o pessoal fala muito que é a mulher, né? Mas a gente sabe que existem os dois lados. Se os dois não se controlarem, não houver um equilíbrio na relação, uma conversa, isso acaba acontecendo fatalmente. Porque é igual a gente viu na matéria, quer dizer, ele viu que ele tinha sido mandado embora. Ainda assim, ele deixou ela fazer a piscina. Sim, né? sim. E quer dizer, era um dinheiro que ele poderia ali. Eu sei que, como o especialista falou, mexe com o brio, mexe com a hombridade, né? O homem ele vai, até então, ele tirou a mulher de casa, no seu caso que nós vamos falar, né? Eu tenho certeza que seu marido pensou nisso. Eu tirei ela da casa dos pais e hoje eu tenho que dar até mais do que os pais estão dando. Claro, claro. E aí se depara com uma situação assim, a pessoa entra em desespero, né? Exatamente. Quando a gente se casa, geralmente o marido ele traz para ele a incumbência de gerir aquele lar, de administrar o lar e ser realmente suficiente. Tudo que ele faz para construir aquela casa, para suprir as necessidades, seja de alimentação, de vestuário, de todas as situações, de todas as formas. Então, às vezes até a mulher tenta ajudar, mas o marido se sente naquela obrigação. Ele se planeja para isso, exatamente. Né? E quando isso não acontece, isso é altamente frustrante para o marido. Né? E a mulher ela tem que ter um jogo de cintura, um jeito todo especial para conversar, para se colocar à disposição para estar junto com ele, mostrar que ela é parceira. Agora, eu estou lembrando aqui que você está falando do jogo de cintura, eu quero que você me fale do seu, porque eu estou aqui. Meu Deus, vocês casaram, né? Sim. Quer dizer, recém-casado, a gente já tem a adaptação do casamento. Isso. Que já é difícil, porque os dois vinham de rotinas diferentes até então. Agora, os dois debaixo do mesmo teto vão ter que administrar tudo isso. E ainda veio o problema financeiro de vocês. Exatamente. Então, no começo, o que aconteceu? Nós dois nos unimos, nos casamos. Graças a Deus, foi tudo bem, uma maravilha, o casamento foi um sonho. Porém, quando os dois estão debaixo do mesmo teto, a gente se depara com certas realidades. E a gente tem as contas da casa para pagar, são coisas que a gente não tinha antes, quando solteiros, né? As diferenças para administrar, para se conhecer melhor, para aprender a lidar com a diferença um do outro, né? Que no namoro tudo isso é muito bonito, mas quando os dois estão juntos, isso se torna uma dificuldade a se superar também. E aí, quando juntou as duas coisas, isso virou uma bomba relógio. e é lógico que isso vem problema, vem discussão, até que um consiga se adaptar ao jeito do outro.
e consiga resolver, encontrar uma solução em comum para resolver essa situação financeira, ela, na verdade, ela joga contra a gente no começo. Não tem jeito. Então, muitas discussões aconteceram. Meu esposo ficava nervoso porque estava faltando dinheiro para a gente conseguir quitar as nossas dívidas mensais, os nossos compromissos mensais. E aquilo deixava ele extremamente irritado. E eu não conseguia ajudar ele. Porque já veio do casamento, né? Que vocês gastaram antes. Isso. E aí juntou. Porque é bem isso mesmo, né, Thaís? Todo mundo, quando vai casar, a gente fala assim, não, mas a gente se ama, vai dar certo. Mas não se come amor, claro. Né? O amor não paga o aluguel. Quer dizer, a gente não planeja nada disso. A gente só ama e acha que aquele amor vai ser suficiente. E aí a gente se depara com tudo isso. Exatamente. Ela vai naquela empolgação, né? Eu gosto, nós vamos ser felizes, né? E ela não pensa que aquilo tudo ela vai ter que trabalhar para sustentar aquele casamento, né? Tem as contas, né? Vão surgir no dia a dia inúmeras, né, responsabilidades. Porque a gente vê que o planejamento, a falta dele, traz esse desequilíbrio mesmo, né? Sim. Sonhar, todo mundo sonha, mas entre o sonho e a realidade, existe um caminho aí que a gente tem que percorrer. Existe uma distância grande, né? E às vezes a mulher, principalmente no início de casamento, ela não sabe muito bem como lidar com essa situação com o marido. Então, o que acontece? Ela acaba se perdendo, ela quer ajudar. E aí ela quer conversar. E no meu caso, por exemplo, meu marido estava nervoso. Não adiantava eu tentar conversar com ele, que eu ia falar mais para ele de um problema que ele já conhecia. Então, aquilo deixava ele ainda mais irritado. E aí ele acabava sendo ríspido comigo, aquilo me machucava. Eu chorava, ficava chateada. Então, ao invés de ajudar a resolver o problema piorava. Porque assim, a cabeça da mulher é diferente da cabeça do homem, né? Não tem jeito. O homem, enquanto ele está ali quietinho, ele está pensando, ou às vezes nem pensando, ele está quietinho mesmo no cantinho dele. Isso. E a gente não, a gente já quer, o que está acontecendo, eu posso te ajudar, às vezes quer fazer o papel de mãe mesmo, né? Exatamente. E aí é onde ele fala, não, me deixa só quietinho aqui. Deixa eu pensar, porque é como você falou, ele já sabia da realidade. Quer dizer, né, Thaís? Existia ali dentro dele já uma guerra, que ele falava, sou eu que vou ter que vencer, então eu que tenho que ver as minhas estratégias aqui. E qualquer aqui. palavra que eu dissesse, ele entenderia como uma cobrança, né? E homem não gosta de ser cobrado, essa é a grande realidade. Quando ele se vê e se depara com essa situação, é algo que mexe com o brio masculino, né? Então, eu acabava criando uma guerra que não existia. Mais uma, né? Exatamente. Já estavam em uma ali. Exatamente. E aí isso foi caminhando para um rumo que eu tive que aprender a lidar com isso. Como eu falei, o jogo de cintura chegou aí, né? A gente passava, graças a Deus não passamos fome, mas passamos dificuldades mesmo, apertos. A gente pagava uma conta e deixava de pagar outra, aí no outro mês pagava aquela que não tinha pago no mês anterior, e aquilo foi se acumulando até se tornar uma bola de neve. Mas eu, com muito jeito, eu tive que ir aprendendo a como lidar e ajudar o meu marido, né? Estar ao lado dele de forma que ele visse que eu estava como auxiliando ele e não cobrando ele. E nessa hora, a gente já até falou aqui, nessa hora é legal essa mulher entender que o casamento é uma empresa mesmo, né? É uma empresa onde os dois trabalham. Os dois têm que estar ali juntos para erguer essa empresa, não é só um, né? Sim. Tanto que quando a gente se casa, é para se tornar um só, né? Aí o meu dinheiro já não é meu, é nosso, é nossa casa. Mas existem algumas coisas que a gente tem que trazer para a gente, né? No seu caso, só ele trabalhando. Então, quer dizer, peraí, o que eu posso fazer? Mas eu não sei fazer nada. Não, mas alguma coisa eu sei fazer, é impossível, né? Então, eu passo bem roupa, então eu vou pedir para alguém, eu posso passar sua roupa? Porque não tem jeito. Se você cruzar os braços... Se deixar, vai levando a situação, vai piorando, né? Não, e é uma situação que a gente sabe que não vai mudar. A tendência é piorar. Sim. E por que os níveis de divórcio são aí assustadores, né? De repente é por isso, por a mulher não abraçar o marido e falar, eu estou junto com você. É porque o marido quer olhar e quer ver que ele tem do lado dele uma mulher forte, guerreira, né? Que está ali junto dele, que vai lutar com ele para mudar aquela situação. E por um tempo a Roberta
só chorava, né? Aí depois começou a ter esse jogo de cintura, porque viu que não ia dar certo. Não adiantava, aquele não era o caminho certo, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar realmente uma solução para o que a gente estava vivendo. E aí, nesse momento, eu já frequentava a igreja na época e eu recebi uma direção, né? E eu realmente me lancei, eu fiz um voto com Deus e eu queria resolver aquela situação. Falei, meu Deus, eu não aceito mais viver nessa situação. É tudo contado, tudo medido, tudo com dificuldades, tudo muito complicado. Então, eu quero pôr um ponto final nessa situação, porque eu crio num Deus grande. Mas eu não via aquele Deus na nossa vida e isso começou assim, a causar problemas de uma forma que aquilo me aborrecia. Eu falava, não, eu não posso aceitar uma situação dessa. E na época, até acho que é importante falar, eu trabalhava, eu poderia ajudar o meu marido, né? E eu até tentava, mas eu na verdade, eu não agia com sabedoria. Até eu conseguir conciliar, aprender como acalmar, apaziguar ele e trazer segurança para ele, eu demorei um tempo para entender isso. E foi justamente buscando essa força, tanto em Deus, quanto me lançando, fazendo esse desafio mesmo com Deus, para que Ele viesse realmente trazer uma solução para aquela situação que a gente vivia. Porque é essa pergunta mesmo, Roberta. É legal você ter mencionado isso, a pessoa está dentro da igreja, porque não basta ela só estar dentro da igreja. Né? Se ela não agir a fé, se ela não praticar e não chegar a ter aquele momento de falar, cadê esse Deus? Né? Porque eu estou ouvindo falar, estou vendo até na vida de outras pessoas, mas e na minha? E é isso mesmo que Deus espera da gente. E Ele fica torcendo para que isso aconteça, né? Sim. Eu acredito que a torcida lá é grande no céu para que a gente reaja aqui embaixo, porque é a intenção dele ser glorificado na nossa vida. Não é a intenção de ver a pessoa sentada ali na poltrona com a mesma vida, né? Sim. E quando houve esse despertar da minha parte, eu nunca me esqueço isso. Foi numa segunda-feira e eu me lembro que eu falei com Deus a respeito e eu fui fiel a Ele, fiz o que Ele tinha me dado a direção e foi muito interessante, porque uma semana depois eu cheguei em casa, no horário que eu sempre voltava do meu trabalho, eu encontrei o meu marido sentado no sofá, Ana. Para mim foi uma surpresa, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu? Você chegou mais cedo, né? Isso não era uma coisa que acontecia. E eu nunca esqueço do rosto dele olhando para mim, falando assim, olha, eu tirei férias permanentes. Ah, meu Deus. Aí eu parei na porta, segurando a maçaneta da porta, olhando bem para ele assim. Estado de choque. Aí eu pensei, na hora, eu me lembrei do que eu tinha falado com Deus, do que eu tinha feito, né, para Deus. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E no mesmo momento Deus me deu uma direção e eu olhei para o meu marido e falei assim, Deus tem algo muito melhor para você. E foi realmente o que aconteceu. Em poucos meses, nós passamos assim ainda, continuamos passando dificuldades, mas essa situação nos uniu ainda mais. A gente conseguiu se unir mais para enfrentar, para pagar as contas. Ele fez alguns bicos durante 3 meses e esse período foi um período muito importante. E apesar das dificuldades que nós tivemos e de eu ter que assumir coisas que eu não assumia, contas que eu não assumia antes, até porque ele não deixava, ele tentou me ajudar com os bicos que ele fazia. Mas eles não eram, o que ele ganhava não era suficiente para suprir as contas que a gente tinha. Então, eu acabei ajudando, né? Nós nos unimos para conseguir dar conta dos compromissos mensais. E durante esse período, ele começou a divulgar o trabalho dele e foi ganhando uma proporção tão grande que no fim ele teve que montar uma equipe para trabalhar. Ele ganhou várias obras no ramo que ele trabalhava para ele fazer, ao ponto dele não dar conta de trabalhar sozinho. E ele passou nesse momento a ganhar muitas vezes mais do que ele ganhava quando ele trabalhava registrado numa fábrica muito conhecida. Então isso mostrou para a gente a grandeza de Deus, né? Que aquele voto que eu tinha feito, ele não ficou no esquecimento, mas na verdade Deus precisou criar essa situação para que a gente não ficasse no comodismo, né? Dele trabalhando com salário mensal e tudo mais, e Deus pudesse mostrar o que Ele tinha para fazer na nossa vida. E é isso mesmo, né, Roberta? A gente sabe que a grandeza de Deus é exatamente essa palavra, é muito grande. Então, Ele não levou, não está permitindo que você, que está aí do outro lado assistindo esse programa, Ele não está permitindo que você fique só ouvinte,
Não é para isso. É para que você tome uma atitude, porque a gente viu que só depois que você tomou essa atitude, você deixou de ser ouvinte para praticante, Exatamente. é que teve essa mudança. Então, é por isso que a gente está te convidando, a gente trouxe a Roberta aqui para relatar isso, que o nosso Deus é vivo e Ele pode transformar sim a sua vida, fazer um antes e depois aí. Mas a atitude é sua. Então, e de repente, até mesmo se você dentro da igreja já teve esse momento, se lançou e está vendo aí o mover das águas, você está um pouco achando que não está vindo a resposta, ela virá, com certeza. Esse mover das águas é necessário, foi necessário para que o seu esposo descobrisse o talento dele, Sim. porque até então ele ofertava para os outros, né? Ele estava enriquecendo a outros. E Deus querendo que ele fosse enriquecido para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, né? Exatamente. Então, é exatamente essa a proposta da Igreja Universal. Hoje nós temos uma corrente dos empresários para que você pense grande mesmo, para que você conheça a grandeza desse Deus. Qualquer Igreja Universal que você vá hoje, existe essa reunião. Aqui na Avenida João Dias, 1800, ela acontece às 10 da noite. Nós temos o Bispo Alexandre que vai estar celebrando essa reunião e te apresentando inúmeras soluções, inúmeros caminhos a perseguir para que de fato você chegue ao resultado que tanto você quer, uma mudança de vida. Então fica aqui o nosso convite e eu tenho a certeza que você pode em breve estar nos ligando, caso você queira, e até participar aqui do programa, como testemunha mesmo de que você botou em prática e o milagre aconteceu. Tá bom? Eu quero agradecer a Roberta. Eu que agradeço. Hoje uma vida abençoada, né? Ah, com certeza. Valeu a pena os 3 meses, né? Valeu a pena. Eu quero te agradecer. Deus continue abençoando muito mais. Thaís, obrigado. Hoje a Thaís participou com a gente. E eu quero agradecer você que está aí do outro lado e que amanhã esteja conosco às 3 horas da tarde, tá bom? Nós vamos estar aqui ao vivo. Deus abençoe você e toda a sua casa. Até amanhã.